Olá, saudações filosóficas. Estamos hoje na cidade de Aigues-Mortes. Escreve Aigues-Mortes. Uma cidade que mantém até hoje as suas muralhas. Ela é toda cercada por essa muralha que aparece aqui atrás de mim. Lá no fundo, a torre chamada Torre de Constance, a torre principal, a mais alta dessa muralha, que tem inclusive um prolongamento que já foi um farol. Porque essa cidade, quando foi fundada por Luís IX, o rei francês que passou para a história como sendo São Luís, ela foi fundada para ser um porto mediterrâneo da coroa francesa. Ou seja, o mar chegava até as imediações. Hoje está distante, porque o rio Ródano provocou o assoreamento e essa cidade deixou de ser um porto. Inclusive o nome Águas Mortas tem a ver com essa história, né, de deixar de ter essa função, que foi a ideia inicial do Luís IX, porque ele, né, queria esse acesso ao Mediterrâneo da coroa francesa, porque essa região do sul da França, inclusive a Provence, onde estivemos agora há pouco, não pertencia à coroa francesa até o século XV. E o Luís IX esteve no século XIII. Então, esse artifício da criação da cidade era para ter esse acesso ao Mediterrâneo. Especialmente porque o século XIII era o século das cruzadas, foi o século das cruzadas. E o Luís IX, o São Luís, queria o acesso ao Mediterrâneo para justamente empreender as suas cruzadas, o que ele de fato fez. O São Luís participou, foi patrocinador e esteve em duas cruzadas. A sétima, uma cruzada que foi até a ilha do Chipre, que empreendeu batalhas no Egito, e a oitava, que acabou sendo sua última cruzada, já na segunda metade do século XIII, porque ele morre na cidade de Tunis, na atual Tunísia, né? Então, o Luís IX tinha esse objetivo. A cidade ganhou as muralhas no século XIV. As muralhas vieram a ser construídas pelo seu filho, o Filipe, que acabou emulando na cidade aqui uma das cidades egípcias que o seu pai tinha conquistado anteriormente. Então Aigues-Mortes tem essa história muito interessante e hoje é um grande ponto turístico, obviamente, mas o que mais chama atenção é de fato essas muralhas praticamente intactas que rodeiam todo o centro histórico e que eu vou estar mostrando aí na sequência. Aqui eu continuo ao redor da cidade de Aigues-Mortes, mostrando essa muralha que, como eu falei anteriormente, foi construída no século XIV. A cidade foi fundada no século XIII e a muralha construída no século XIV. E, naturalmente, ela serviu para muitas histórias, ainda que as cruzadas tenham terminado, a muralha e a cidade participou de muitos outros capítulos da história medieval. E uma coisa interessante para pensar, enquanto a gente passeia nessas muralhas, sobre as cruzadas, é o papel da cavalaria. A cavalaria tem um papel muito interessante nesse campo imaginário do homem medieval, do ser humano medieval, das pessoas da Idade Média, que aliás é sempre bom relativizar esse termo, né? Quando se fala Idade Média, na própria nomenclatura, no próprio batizado, já está carregado um juízo de valor, né? Se a gente falar, quando a gente fala alguma coisa mediana ou média, você está quase que dando assim a ideia de que é um intervalo entre as coisas importantes. E de fato a Idade Média ganhou esse nome porque se entendia, aqui uma das portas da muralha, se entendeu, especialmente pelos humanistas, de que o período era intermediário entre o grande período da antiguidade greco-romana e o grande período que vem com o Renascimento da Idade Moderna. Então é um olhar, tem um juízo de valor negativo para essa Idade Média. Agora, quando a gente vai se aproximar das histórias, inclusive do campo desse imaginário simbólico e até mesmo da filosofia medieval, há de se notar a importância
Afinal de contas, são 1000 anos, né? Dificilmente você vai ter 1000 anos e que seja considerado, não possa ser considerado algo desvaloroso. A Idade Média tem muitas coisas importantes. E aí eu pretendo, então, né, nessa sequência aí de estudo, trazer algumas coisas. Bom, quando se fala de cavalaria, portanto, a gente está numa região da França que é o delta do Ródano. Esse delta do Ródano, do grande rio Ródano, em francês, Rhône, ele tem uma área de alagamento desse delta e que se chama Camargue. Camargue é o nome, hoje um parque nacional, é o nome dessa região do delta do Ródano, que é basicamente alagado, com vários... Hoje tem canais artificiais construídos, mas enfim, então uma região dessa natureza, como se fosse um mangue, um pantanal, coisa do tipo, né? Com as devidas proporções, porque a gente está falando de outro tipo de vegetação e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: dois animais típicos da nossa cultura, que eu digo ocidental, né? Mas da cultura local principalmente, são animais oriundos desse Camargue. Um é o touro, que vai aparecer tanto no mundo cultural espanhol. A Espanha, Barcelona está a coisa de 3 horas daqui. Então, assim, a Catalunha tem uma história muito próxima dessa região aqui do sul da França, histórica culturalmente, próxima culturalmente. A língua local dessa, a língua original daqui, o occitano, é muito semelhante ao catalão, né, da Catalunha que eu estou falando, naturalmente. Enfim, então são mundos culturais de mesmo matriz, mesmo berço. Então vejam, o touro dessa Camargue vai ser o touro das touradas espanholas. Mais uma porta. Deixa eu mostrar. Mas também de um outro tipo de tourada, que não é chamada assim, que chama Course Camarguese, né? Course Camarguese, dá o desconto aí, como eu falei, não deve ser assim a pronúncia. Que é um outro tipo de, vamos chamar assim, festa do boi, que não tem a matança, né? Não tem a morte do boi. É mais uma, pode chamar de uma brincadeira, mas que é típica com esse touro daqui. Quer dizer, o mesmo animal típico do Camargue alimentou dois tipos de festividades, de eventos, talvez o nome seja melhor, com diferentes finalidades, diferentes resultados. Mas como eu falei de cavalaria, o que é interessante dessa região é o outro animal típico, que é o cavalo branco. Os cavalos brancos, inclusive eu sempre lembro, quando falo isso, da brincadeira de infância, que era qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Bom, o cavalo branco é dessa região. O cavalo deve ser carmaguiano, sei lá como dá o adjetivo, mas enfim, o cavalo de Camargue. Que é um cavalo que por ser natural de uma região pantanosa, é um cavalo robusto, é um cavalo forte, justamente o cavalo necessário para uma cavalaria que vai ser importante nas cruzadas, onde o cavaleiro tinha todo o seu armamento, toda a sua roupa, couraça, capacete, lança, espada, e o próprio cavalo levava também o seu armamento, né? Necessário para que isso aconteça. É interessante quando eu falo de Idade Média também, porque uma outra coisa ligada à cavalaria é a invenção do estribo. A invenção do estribo deu um ganho à cavalaria de combate, que vai ser, como eu falei, né, anteriormente, vai ser a principal arma das cruzadas, pelo menos enquanto tiver cavalo, porque as cruzadas tiveram capítulos trágicos, né, com morte de cavalo e assim por diante. Aí o cavaleiro não tem a menor função. Mas enfim, tirando isso, a ideia desse cavalo de Camargue que vai ser, digamos assim, a base para a cavalaria que é tão marcante para a Idade Média, especialmente para as cruzadas. As cruzadas começaram no finalzinho do século XI. Aqui eu continuo na muralha e a gente vai contando da cavalaria, porque afinal de contas aqui à frente não chega a ser um rebanho, mas eu tenho ali 2 cavalos.
também não chega a ser aquele cavalo típico que eu falei. A gente passou por vários, mas eles não estão aqui para o nosso filme. Vejam aqui. Não são os melhores exemplos para essa cavalaria robusta que eu falei, mas estão aqui presentes para confirmar. Então, a invenção do estribo e os cavalos de Camargue permitiram que essa força militar da Idade Média fosse tão significativa. E é tão significativa que vai alimentar também o campo simbólico, as chamadas canções de gesta, que vão ser nada mais do que canções, obviamente, né? Música com poesia, onde as histórias dos cavaleiros vão aparecer. Aquilo que todos nós, ou quase todos, já ouvimos, do cavaleiro que vai ao castelo, vai salvar a dama, né? Vai fazer as suas proezas, vai matar o dragão, superar os obstáculos. Essa mitologia, ela está associada a essa cavalaria que vai ser a principal força militar da Idade Média francesa. E é curioso que esses cavaleiros eram chamados de miles. O nome que a gente fala hoje, militar, milícia, são nomes que têm a mesma raiz, miles, que para aquela época significava cavaleiro, cavalaria, né? O homem, a força militar a cavalo. Eu falei há pouco o estribo foi importante porque se você já viu filmes, séries, né, documentários que seja, deve ter percebido já o combate dos cavaleiros portando uma lança. Um contra o outro portando uma lança. E esse portar lança, segurar uma lança em cima do cavalo e sustentar o impacto, só foi possível, além de outras formas de combate, com a invenção do estribo. Porque antes disso, os combates a cavalo eram bem diferentes. Aqui eu tenho uma porta interessante que mostra mais coisas do que as outras. Eu vou entrar pela cidade por aqui. Você vê que a muralha continua, como eu falei, contorna toda a cidade. Vou entrar por aqui, vou mostrar por dentro. Então essa invenção, você vê como é que são as coisas na Idade Média, né? A questão da tecnologia, as invenções da Idade Média que permitiram os avanços que às vezes a gente esquece. Claro que eu estou falando de uma invenção da área militar, mas também é claro que invenções da área militar têm reflexos em outras áreas, na área civil. A própria invenção do arado com a ponta metálica também é da Idade Média e tem a ver com o crescimento da agricultura, que foi importante. Mas então, voltando à cavalaria, essas canções de gesta é o campo simbólico aonde esses homens medievais criavam as suas mitologias, eu posso dizer. Acredito que seja um nome pertinente. Então eu estou dentro da cidade agora, como vocês podem ver, embora pareça vazia, mais à frente, na pracinha, onde tem uma igreja, uma catedral, ela está, ao contrário, que parece bastante movimentada, porque é um ponto turístico de destaque aqui nessa região. Então, voltando e terminando essa reflexão aí sobre cavalaria, a gente tem essa força militar que naturalmente vai ser usado em benefício daquilo que é o campo ideológico principal da Idade Média, a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela não é essa expressão que eu ia usar, mas ela principalmente vai se destacar nas cidades a partir do século X e XI. Porque entre o século V e o século IX, a Igreja Católica vai estar mais presente fora da cidade, naquilo que a gente conhece como mosteiros, nas abadias, ou seja, no campo rural. Somente a partir do crescimento das cidades, que tem muito a ver, inclusive, com a invenção dessa relha que eu falei, né? O arado que passa na terra tem uma relha, né? Que é aquela ponta que vai no solo. E tem um avanço tecnológico na Idade Média que permite melhorar o plantio. Então, isso faz com que as cidades possam ter o seu crescimento. Então, a Igreja Católica vai para as cidades, por isso que as grandes catedrais,
elas só começam a ser construídas nos séculos 12 e 13. Você vai ver uma Notre Dame de Paris, provavelmente acho que você já conheceu, se conheceu, na França, você vai ver lá que a data é o século 12, o século das grandes catedrais, porque de fato é aí que você tem um crescimento. E falando de Igreja Católica, aqui no Camargue, veja aqui, ó. Isso aqui chama-se Cruz de Camargue. Você vê que ela tem 3 símbolos, porque essa Igreja Católica que começa a ganhar espaço da Idade Média, ela traz para o campo, de novo, o campo simbólico, o campo imaginário, né? Nós somos seres humanos movidos por símbolos, movidos pela imaginação, no sentido das imagens que pautam as nossas decisões. E aquela cruz que eu mostrei para vocês, ela tem 3 partes que mostram esse campo simbólico da Igreja Católica. Então vocês viram que ela tem, o pano de fundo dela é como se fosse uma âncora e que no meio tem um coração. Olha, o que está sendo dito ali? As 3 virtudes teologais. Porque a mudança da Igreja Católica, que a Igreja Católica provoca no mundo, esse mundo simbólico, é a troca das virtudes cardeais do mundo greco-romano, que são sabedoria, justiça, coragem e temperança, pelas virtudes teologais, que são fé, esperança e caridade. Então você viu naquela cruz de Camargue os 3 símbolos. A âncora, a parte de baixo da âncora é a esperança. A parte de cima, que tem o formato de cruz, é a fé. E no meio, você percebeu um coração que diz respeito à caridade. Fé na existência do Pai Eterno, Deus Criador, esperança na vida eterna, no paraíso, e caridade como prática do cristão, até mesmo a prática que pavimenta o caminho para o paraíso. Ou seja, o amor, caridade, aquilo que no grego é o ágape, é uma herança, poderia dizer até a criação, do mundo cristão. O amor que visa o bem do outro e não o seu próprio, né? Não é um amor possessivo. A caridade, portanto, tem essa ideia do altruísmo, da graça, né? Ou seja, de ser gratuito, não buscar um retorno. Então essa cruz de Camargue que eu mostrei ressalta, reforça essa presença do mundo cristão nesse campo imaginário, simbólico do mundo cristão na sociedade medieval. Eu vou parar o vídeo aqui, porque eu estou chegando numa área mais movimentada e as pessoas estão me olhando aqui. Eu vou só mostrar o último animal que é típico dessa região, que é o flamingo.